Então, meninas, hoje nós vamos trabalhar com o quarto texto, né, das obras da UFPR de filosofia. É a parte um e a parte 2 do discurso do método, né, de René Descartes. Não é muito diferente daquilo que a gente trabalha nas aulas de filosofia, né? Aulas, nas aulas de filosofia que trabalha com René Descartes. Né? Então, se vocês tiverem as minhas ações, ou a desse ano, né, sobre René Descartes, vai estar incluso todas essas questões. E aqui eu trago a minha preferida, né? Que é as obras que eu uso então como base para dar aula, tá? Com René Descartes, a filosofia registra uma reviravolta decisiva, recebendo uma colocação nova, substancialmente diferente, era na entidade, na então ele vai trazer, né, uma nova forma de filosofia típica da modernidade. Ele é o pai da filosofia moderna, ele é um dos precursores do filosófico moderno, onde ele quebra com uma filosofia tipicamente da antiguidade greco-romana e da Idade Média, tá? Trazendo uma nova ótica, uma nova luz para a filosofia da modernidade. A sua orientação era então essencialmente ontológica, ou seja, a orientação da filosofia antiga, né, e medieval era uma filosofia ontológica, metafísica. Qual que é a essência do ser humano, qual que é a essência das coisas. Tá? É um debate muito especulativo que nunca levou a nada, a ideia do René Descartes. Então se debateu muito e se chegou a pouco. Né? E é por isso que ele rompe com esse padrão, né, da filosofia ontológica, né, da essência das coisas, né, tipicamente da antiguidade e da Idade Média, trazendo uma nova ótica, tendo como objetivo constante e primário a investigação da razão única das coisas, ou seja, do que é feita as coisas, qual a essência das coisas. Tá? Essa é a filosofia pautada na filosofia antiga e medieval, que vai se diferenciar da filosofia moderna, que é mais utilitarista, né? Ela é mais física, ela é mais material, ela é mais objetiva, digamos assim. Só acidental e ocasionalmente se tomava em consideração o problema do conhecimento. Então, ele sai dessa coisa, né? Qual que é a investigação última das coisas? Qual que é a essência das coisas? Tá? E ele vai começar, então, a se concentrar no problema do conhecimento. Qual que é a capacidade racional para produzir? Né? De que forma nós, seres humanos, produzimos? Ele vai levantar, então, essa lebre, né? Vai levantar essa questão da epistemologia. Como é que nós, seres humanos, produzimos um conhecimento? Como é que a gente sabe que esse conhecimento é seguro, verdadeiro, é inabalável? Porque essa é a grande preocupação do René Descartes. É como averiguar a verdade de um, averiguar a procedência, né? Como perceber se esse conhecimento é considerado verdadeiro, inabalável e seguro, né? E como é que eu posso trazer ou tornar um conhecimento, né, conhecimento que ele é da ocasião, né? Um conhecimento que é mutável, um conhecimento que é uma verdade inabalável, tá? Cujo valor, em todo o caso, quase sempre era dado como forma de dúvida. Ou seja, a grande questão do René Descartes para averiguar os conhecimentos humanos é a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica. Então, toda teoria deve ser bombardeada por um conjunto de dúvidas. Por quê? Porque se essa teoria não passar pelo crivo, pelo exame da dúvida, ele não pode ser considerado um conhecimento verdadeiro e seguro. É um conhecimento que é baseado no doxa, na opinião, né? É um conhecimento descartável. Com René Descartes, a filosofia recebe uma colocação crítica e gnosiológica. O que se quer verificar, em primeiro lugar, é o valor do conhecimento. Né? Qual que é o valor do conhecimento? Ele é verdadeiro? Ele é seguro? Ele é inabalável? A razão deve ser procurada na falta de resultados de 2000 anos de investigação ontológica. Ou seja, se em 2000 anos de filosofia filosófico eu não cheguei a verdades absolutas, né? Cada filósofo diz uma coisa, né? Há muita crítica às teorias filosóficas, né? Agora seria necessário passar pelo crivo exame da dúvida racional
para trazer elementos filosóficos que fossem verdadeiros, que fossem inabaláveis. Tá? Então, constatada a impossibilidade de seguir pelo processo especulativo, né, já que toda essa especulação filosófica, ontológica não deu certo, né, é um mar de dúvidas, cada um constrói de uma forma diferente, cada um tem uma crítica a teorias diferentes, né, um acordo definitivo sobre a natureza das coisas. Percebe-se a urgência de colocar a pesquisa para o instrumento do qual ela se servir, tá? Ou seja, a forma ou método como se construiu verdades até então. E a proposta do René Descartes é um novo método para averiguar essas verdades, tá? De verificar o seu valor, verificar o valor desses e escogitar, né, um método válido para a pesquisa filosófica. Tá? Então, o grande intuito dele é um método na qual se possa averiguar os valores de um determinado conhecimento. Tá? E, pelo que eu estava lendo na obra oficial dele, né, curso do método, parte 1 e parte 2, esse método serviria para todas as disciplinas, não só a filosofia, mas todas as disciplinas poderiam usar desse método racional cartesiano desenvolvido por René Descartes para averiguar as verdades de um conhecimento. Tá? A colocação crítica da pesquisa filosófica justifica-se por motivos não só históricos, né, porque toda a filosofia até René Descartes não conseguiram responder a esses valores do conhecimento, como também teóricos. Fato, nenhuma construção científica ou filosófica pode ter firmeza sem antes deixar estabelecido que o homem tem a capacidade de atingir a verdade mediante as suas faculdades. Então não adianta eu tentar averiguar uma verdade segura ou não é segura, né? Não adianta eu tentar averiguar se um conhecimento é verdadeiro ou é falso sem antes comprovar qual que é a capacidade do ser humano e da sua racionalidade de atingir determinadas verdades. Somente depois de averiguar essa capacidade do ser humano de produzir verdades, epistemologia, se tiver demonstrando que o homem pode atingir com certeza a verdade das coisas, é que a pesquisa ontológica pode proceder com segurança. Então, é só com um método racional que essas pesquisas ontológicas podem ter uma segurança quanto às suas verdades. Tá? Como dissemos, esta grande importância dispensada ao método e ao valor do conhecimento, que será a característica constante de toda a filosofia moderna, né? Sempre tentando constituir um método para averiguar os valores de um conhecimento, para testar os valores de um conhecimento, principalmente por Spinoza, Locke, Hume, Kant e Hegel. Tem seu início em Descartes. Ele é muito importante, ele vai dar início a um método filosófico ou a métodos filosóficos para averiguar verdades ontológicas da filosofia desenvolvida até então. E é considerado, por isso, o pai da filosofia moderna. Tá? Nós temos aqui uma questão bastante importante. Certo? Colocação da gnosiologia da investigação. E aí, gente, como ele é de origem na matemática, né, originalmente ele é proveniente da matemática, e ele sabe que a matemática possui métodos e ferramentas próprias da sua disciplina, que são exatas, e consegue chegar a um resultado exato, verdadeiro, confiável, né, ele vai pensar o seguinte: então eu tenho que pegar os métodos e as ferramentas da matemática e levar para o método de averiguação do que a matemática tem por si só, dentro da sua disciplina, métodos e ferramentas de comprovação de uma verdade inabalável. Né? Então, para mim, tornar a filosofia ontológica, a filosofia ontológica, né, também um conhecimento verdadeiro e seguro, seria prudente eu trazer essas ferramentas da matemática para dentro das ciências humanas, da filosofia. E é por isso que ele vai desenvolver o método cartesiano, porque a base da análise teórica de todas as disciplinas, inclusive da filosofia, tem como origem métodos utilizados na matemática que são transferidos para outras áreas da disciplina.
Eu vou ler mais um trecho para vocês rapidamente antes de começar a nossa folhinha. Descartes sempre teve consciência da importância da colocação gnosiológica da investigação filosófica. Tá? Gnosiológica. Vamos dar uma revisitada nesse. A gnosiologia. Teoria geral do conhecimento humano. A gnosiologia, teoria geral do conhecimento humano, voltado para uma reflexão em torno da origem, natureza e limites do ato cognitivo. Ou seja, qual que é a origem da cognição humana? Quando um ser humano desenvolve conhecimento, quando um ser humano produz ciência, quando um ser humano produz conhecimento, né? Qual que é a origem, a natureza e os limites dessa inteligência humana ao produzir conhecimento? Tá? Apontando suas distorções e condicionamentos ponto de vista tendente ao idealismo. Tá? Ou seja, quais são os limites do ser humano ao construir. Tá? Então, a importância da colocação gnosiológica da investigação filosófica, ou seja, a capacidade, a natureza e a origem da produção do conhecimento por parte de nós seres humanos, a qual deve iniciar-se não pelo estudo das coisas, ou seja, não pelo estudo do objeto, mas pela mente humana. Ou seja, o ponto de partida para compreender o ser humano é o ponto de partida para compreender a capacidade humana de fazer conhecimento, não é o objeto a ser analisado. Né? Sim, a mente humana é o ponto de partida. Isso demonstrando que o René Descartes é um filósofo racionalista. E ele não é um filósofo empirista. Por quê? Porque o ponto de partida para compreender a gnosiologia é a mente, é a razão, e não o objeto que está sendo observado. Em sua primeira obra, escrita ainda na juventude, declara: parece-me digno de admiração que grande número de pessoas indague dilegitimamente sobre os costumes dos homens, as virtudes das plantas, os movimentos dos astros e as transformações dos metais, e sobre os objetos de outras disciplinas, e que ninguém se lembre de dirigir o pensamento para a mente reta, para essa sabedoria universal. Ou seja, o conhecimento ele é construído ao longo do tempo de forma assimétrica, sem simetria, né? Sai um conhecimento, depois sai outro, um diz a outra coisa. Não, ele vai propor que um conhecimento seja produzido de forma reta, linear e reta, como é o pensamento matemático, linear e reto. Tá? Então, pensamento para a mente reta, isto é, para esta sabedoria universal, uma vez que todas as outras coisas são dignas de apreço, não tanto por si, quanto porque pagam tributo a ela. Ou seja, é toda a subjetividade humana que está inserida nesse desenvolvimento do conhecimento. Nós, por certo, não incorretamente propomos, antes de todas as regras, uma vez que nada nos afasta mais da reta via da procura da verdade, ou seja, uma linha reta para procurar uma verdade pura, para aferir, para medir os valores de um determinado conhecimento, do que dirigir os estudos, não para este fim geral, mas para algum fim particular. Tá? Então, aqui um trecho do a obra do Baptista Modin, sobre que é um curso de filosofia do Modin, que eu acho muito bom. Tá? E aqui eu dou continuidade à minha leitura, gente, só mais um pedacinho onde ele entra o método cartesiano. Tá? Desde as primeiras páginas do discurso do método, sublinha a importância capital do método para a aquisição da ciência, ou seja, de um método seguro para averiguar as verdades de um conhecimento, para averiguar os valores de uma ciência. De fato, argumenta ele, do ponto de vista da inteligência, os homens são todos iguais. Todos temos a mesma capacidade reflexiva, racional, a faculdade de julgar retamente, distinguir o verdadeiro do falso.
Tá? É o que ele vai chamar na obra dele de o bom senso. Todos nós somos dotados de bom senso. Esse bom senso é uma razão, né, de que a nossa mente é capaz de averiguar o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? E que é predominantemente se chama de bom senso ou razão. É naturalmente igual em todos os homens. Todos nós temos, ou somos munidos de um bom senso, de uma racionalidade capaz de averiguar o que é verdade, o que é que não é verdade, o que é falso. Assim, a diversidade de nossas opiniões não procede de serem uns mais inteligentes do que outros, né? Mas somente de conduzirem nosso pensamento por um caminho diferente e de nos considerarmos as mesmas coisas. O que é mais importante é aplicá-las bem. Tá? Então, aqui, gente, uma concepção muito importante dele. Tá? Rafa, se todos nós temos a mesma capacidade cognitiva, né, de julgar o que é certo e o que é falso, por que há tanta divergência? Por que há tanta discussão na filosofia do que é certo e o que é errado? Porque cada um é criado dentro de um contexto, cada um é criado de uma cultura, cada um é criado dentro de uma ótica religiosa, e isso acaba criando diferentes visões de mundo, o que dão uma noção de multiplicidade do pensamento. Tá? O que o mais importante não é o resultado dessa mente, mas sim o aplicar da mente. Ou seja, como é que eu aplico a minha razão sobre a coisa a ser analisada? Como é que eu aplico a minha inteligência sobre o objeto a ser analisado? Usando o bom senso e a razão, então eu tendo a aplicá-las bem. Tá? No começo da segunda parte, Descartes insiste de novo na importância do método para averiguar as verdades, observando que as obras em muitos tomos escritas por muitos mestres são muitas vezes mais imperfeitas do que as que foram escritas por um só. Inclusive, ele faz uma analogia no livro das cidades medievais, no final da Idade Média e início da modernidade. Essas cidades, elas são construídas sem um planejamento único. Não é um arquiteto que vai planejar todo o desenvolvimento dessa cidade. Não. Um arquiteto pensou o início, depois morreu, veio outro arquiteto, pensou com a continuidade. Morreu esse primeiro arquiteto, veio um segundo, veio um terceiro arquiteto. Então, é uma obra criada por vários arquitetos. Quando há uma obra criada por vários arquitetos, esta obra ela tende a ser imperfeita, porque ela foi construída por várias racionalidades, por várias mentes. Tá? Agora, quando eu tenho uma cidade ou uma obra que é feita por um único arquiteto, do início ao fim, esta obra ela tende a ser mais perfeita e mais linear do que uma obra que é construída por vários arquitetos. Tá? Se eu transpassar essa analogia da construção para a filosofia e para a formação do conhecimento, vai ser a mesma. Se um conhecimento foi produzido por vários pensadores, nós temos um conhecimento imperfeito. Agora, se eu tenho um conhecimento que foi desenvolvido por um único filósofo do início ao fim, ele tende a ser mais perfeito. Tá? Eu adorei, inclusive, essa analogia que ele faz na obra. Tá? Assim se vê que os edifícios construídos por um só arquiteto costumavam ser mais belos do que aqueles que eram construídos por muitos. Procuraram adaptar suas pedras, né? Então, sempre adaptando do engenheiro, do arquiteto anterior para o novo arquiteto. Tá? Usando pedras, colunas e estátuas já usadas em outros edifícios. Ele vai também se fazer essa analogia com estradas, né? Então, por exemplo, quando eu vou criar uma estrada, quando eu vou construir uma estrada, eu tenho que levar em consideração o desnível do território geográfico. Tá? Porque se eu tiver que recortar uma montanha para fazer uma estrada em linha reta, isso me dá muito trabalho. Agora, se eu for fazendo tipo uma minhoca, né? Entre as montanhas, facilitando a construção da minha estrada, eu não vou ter uma linha reta, mas eu vou chegar no mesmo lugar. Agora, é o processo de chegar àquele lugar que é mais fácil por caminhos tortos. Se eu tiver que fazer uma linha reta. Então, muitas vezes na teoria filosófica, eu tenho que fazer caminhos com uma estrada, entra a Bahia, tranquilo? Com uma estrada toda sem reta, cheia de curvas. Tá? Porque o processo para chegar no fim do que aquele que não, vou traçar uma linha reta porque vai ser muito mais.
porque eu fazer uma minhoca chegar no mesmo lugar. Vamos usar como exemplo a Serra do Rio do Rastro, né, que vai descendo a montanha lá da região da serra até a praia, né? Então, como é que é? Ela é toda cheia, né, de curvas. Então, eu tenho que levar em consideração que o processo para chegar lá, ele vai ser muito mais difícil se eu tiver que cortar as montanhas no meio. Então, eu achei essa analogia muito interessante. O mesmo pode-se dizer das ciências e da política. A razão pela qual existe tantas imperfeições nas ciências e na filosofia e nas constituições é que elas são produto de muitas mãos e muitos métodos diferentes. Então, toda a teoria filosófica, ela foi ao longo do tempo feita e refeita, lida e relida diversas vezes, ou seja, ela é uma construção de muitos. Ela tende, nesse caso, a ser imperfeita, porque ela perde a sua linearidade matemática. O método René Descartes propõe que eu coloque esta teoria filosófica cheia de imperfeições, né, dentro de um processo, de um método linear, para que eu possa conseguir, né, tirar as suas inverdades, extrair o que há de puro, o que há de mais verdadeiro dentro dessa teoria. Deu para entender mais ou menos essa analogia, gente? Tá? Na opinião de René Descartes, a falta de progresso e a falta de confusão, e a grande confusão que reina no campo filosófico, né, porque é assim que ele vê a filosofia que ele até então. Inclusive, ele é muito modesto nisso. Olha, eu não sou grande coisa, mas estudo muito. Todos os filósofos até o meu momento. É, perfeito. Ele não quer impor o método dele para ninguém, né? Então, assim, com uma certa modéstia intelectual, né? Eu achei também bastante interessante. Tá? E aí ele vai dizer, né, que quando ele analisa a filosofia que ele estudou, ele vai ver muito mais incerteza do que certeza. Porque o Platão disse uma coisa e o Aristóteles discordou. Né? O Sócrates dizia coisas que o Platão discordou. Né? O Heráclito discordava do Parmênides. Né? E essa filosofia ela é visitada e revisitada diversas vezes ao longo da história por vários filósofos que não chegam a conclusão nenhuma. Então ele vai pensar, meu Deus, num mar de incertezas. Né? Todas as teorias filosóficas, nada é certo, nada é correto, tudo tem as suas perfeições como aquela estrada. Como é que eu posso tornar essa teoria perfeita? Como é que eu posso extrair verdades? Então ele propõe um método para tornar essas imperfeições lineares, método com base na matemática. Tá? Na opinião de Descartes, a falta de progresso e grande confusão que reina no campo filosófico até o seu desenvolvimento se deve principalmente ao emprego do método ou de métodos que não são bons para averiguar ou para botar aferir, né, essas verdades do conhecimento, ou que são muito complicados, como o geométrico, e que são ou que são estéreis, como métodos silogismo de Aristóteles. Tá? Então ele vai fazer uma crítica aos métodos anteriores a ele. A respeito do método de Aristóteles, Descartes já havia escrito em Regulae, uma outra obra, né, que ele pode servir quando muito para exercitar a mente dos meninos, para a discussão, para estimulá-los à emulação, à simulação, não sendo, porém, de nenhuma valia para a descoberta de verdades. Sim, vai fazer uma crítica ao método aristotélico. Ele não é bom para identificar os valores de um conhecimento, mas sim para treinar meninos para o desenvolvimento da lógica, para o desenvolvimento da retórica, do convencimento. É necessário, por isso, encontrar um método novo, menos complicado que o aristotélico, e menos complicado que o geométrico, e mais fecundo, ou seja, mais conciso, né, mais importante do que o aristotélico. Tá? E é esse método que ele propõe. Sabemos que, que em última análise, os métodos possíveis são dois: o indutivo e o dedutivo. Os empiristas usam o método indutivo, porque induz uma experiência, induz uma prática experimental e observacional. O método do René Descartes é o dedutivo, é aquele que vem
a priori pela razão, da dedução da razão e análise exclusiva da razão. O primeiro parte da experiência, que é o indutivo, e o segundo de princípios universais. Assim como a matemática possui princípios universais, o método dedutivo de René Descartes também possui princípios universais para aferir verdades. Na opinião de Descartes, somente o segundo pode levar-nos ao progresso, que é o método dedutivo cartesiano que ele vai desenvolver nessa obra chamada Discurso do Método, do saber e a descoberta da verdadeira verdade, da verdade mais simples. O motivo é o seguinte: a experiência das coisas é falaz. A experiência e a observação, ela pode pregar peças, ela pode nos enganar, ela pode distorcer a verdade. Então, ao produzir conhecimento, eu não posso me basear na observação do real material, porque a madeira hoje está nova, a madeira amanhã está velha. Isso pode trazer distorções da realidade. O Rafa de 20 anos atrás não tinha cabelo branco, o Rafa de hoje tem cabelo branco. Então eu não posso analisar a transformação do Rafa ao longo do tempo como uma experiência real, porque ela tende a enganar. Tá? Ao passo que a dedução, o método racional dedutivo, isto é, simples ilação de uma coisa de outra por parte da racionalidade, pode certamente ser omitida. Pode certamente ser omitida se não for percebida. Ou seja, ela pode ser excluída caso não seja percebida. Mas não pode ser mal feita por um intelecto que tenha alguma capacidade de raciocínio. Então, qualquer intelectualidade, qualquer cognição humana que consiga perceber o que é verdade, o que não é verdade, o que é falso, consegue extrair a verdade absoluta desse sistema. Tá? E parece-me que, neste particular, pouco adiantam as argumentações dos dialéticos, ou seja, aqueles que querem a contraposição de ideias, com os quais eles pensam governar a razão humana. Ou seja, ele também faz uma crítica à dialética, embora não queira negar que elas possam ser bastante aptas para outros usos. Então, o método dialético pode servir para outras funções, para outras averiguações. Mas para a averiguação filosófica, o método dialético tem falhas. E aí ele vai propor o método dele, o cartesiano dedutivo. Tá? Na verdade, os enganos que podem acontecer aos homens, não aos animais, não precedem nunca de ilação má, mas unicamente de serem supostas certas experiências pouco empreendidas ou de serem emitidos juízos e valores irrefletíveis sem fundamento. Então aqui ele faz uma diferenciação do ser humano com o animal. O ser humano é o único que tem o bom senso e a razão de distinguir o que é verdade e o que é. E muitas vezes a gente estipula uma verdade não baseada na nossa razão, nossa capacidade racional de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, mas a partir das nossas paixões, das nossas intenções, nossos. Tá? Justificada assim a escolha do método dedutivo, Descartes passa a fixar suas regras fundamentais, as quais ele reduz a 4. Então, toda análise de uma verdade, toda análise cartesiana de um conhecimento passa por 4 etapas distintas. Tá? Eu gosto na aula de desenhar um funil. Eu imagino que esta teoria filosófica, esse conhecimento filosófico tem que entrar pelo funil do método cartesiano dedutivo. E aí ele vai ter 4 etapas distintas ao entrar nesse funil da dúvida hiperbólica, da dúvida constante, tá? Onde essas 4 partes têm que ser respeitadas. Tá? Primeira regra: não incluir nos meus juízos nada além daquilo que se apresenta à minha inteligência. Então, aquilo que não se apresenta para a minha cognição, para a minha capacidade racional, eu não posso incluir no meu sistema como verdade. Eu só posso concluir como verdade aquilo que se apresenta à minha racionalidade. Tá? A minha inteligência tão clara e distintamente exclua qualquer possibilidade de dúvida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é bombardear essa teoria com dúvidas.
aquilo que a minha razão, né, ou aquilo que for respondido à minha razão, né, com uma dúvida, não tenho muita certeza disso aqui, eu tenho que descartar imediatamente. Tá? Segunda regra, dividir todo o problema que se tem de estudar em tantas partes menores, quando forem possíveis e necessárias para melhor resolver. Então eu tenho que pegar essa teoria e dividir no menor número de partes que seria possível. E depois bombardear cada partezinha que eu dividi com dúvidas muito pontuais. Tá? Terceira regra, conduzir meu pensamento com ordem, começando pelos objetos mais simples aos mais fáceis. Então, eu peguei a teoria, dividi em vários pedacinhos, né? O maior número de pedaços possíveis, eu vou classificá-los do mais simples para o mais complexo. Certo? Dos mais fáceis aos mais complexos, de conhecer e subindo aos poucos, né, de degrau em degrau, até o conhecimento mais complexo. Tá? E supondo uma ordem também entre aqueles dos quais uns não precedem naturalmente dos outros. Ou seja, aquilo que não tem vínculo com uma parte com a outra. Tá? Quarta regra, fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que tenha a segurança de não ter omitido. Então eu pego, né, essa teoria filosófica, boto na dúvida hiperbólica, né, divido em várias partes e vou bombardeando, né, essas partes por dúvidas. Depois eu vou sistematizá-las de forma linear, da mais difícil à mais fácil, da mais fácil para a mais complexa a mais difícil. Tá? Cada uma das partes eu tenho que analisar isoladamente, tentando compreender a maior, né, e revisar essa parte cada vez mais intensamente, para poder então descartar algumas coisas, né, e manter as outras. Quando a teoria entra nesse processo de dúvida hiperbólica, de dúvida constante, algumas coisas não vão sobreviver. Ser descartadas. Outras coisas vão ser válidas, vão ser. Mantém a verdade absoluta. Tá? Esse é o método cartesiano. Estas regras, as quais Descartes não dá nenhuma denominação específica, costumam ser designadas pelos estudiosos com a intuição, análise, síntese e enumeração. Tá? Então os estudiosos, ele não falou isso, mas os estudiosos vão chamar de intuição, primeira parte, análise, síntese e enumeração. Tranquilo? É na regra da intuição que Descartes anuncia o seu célebre critério da verdade, a clareza e da distinção. Tá? Mas entende ele exatamente como clareza e distinção, explica-nos os princípios da filosofia. Chamo clara uma percepção, um percepto, né, que está presente e a abertura da mente atenta. E assim por diante. Eu acho que de principal aqui eu li para vocês. Certo? E agora, a minha proposta é dar uma olhada nesses resumos que eu recolhi de resumo para vocês do material. Até avisando a Natana e o José Henrique que estão estando aí em casa, que o material de vocês está na secretaria com o nome de vocês, né, o material impresso que eu trouxe para a aula de hoje, e estará à disposição de vocês, só chegar na secretaria e pedir o material. Tá? Bom, né? O penso logo existo, né, toda incerteza filosófica até o momento de Descartes, né, mais divergência do que certeza. A única certeza que ele tem é do pensamento. E é do pensamento que vai vir as verdades seguras. Ou seja, é o método dedutivo racionalista cartesiano. Segundo Descartes, todos os homens são dotados de um bom senso. E o bom senso é a razão, sendo esta uma qualidade universal e inata do gênero. Todos nós, seres humanos, nascemos, né, com uma capacidade de bom senso e uma capacidade racional. Todos sabem o que é certo e o que é errado. O problema está nos costumes, regras e ideologias de cada época que criam uma neblina sobre o bom senso. Então, é diferente pessoas que têm culturas diferentes, né, mas que têm a mesma capacidade de cultura. Mas que essa cultura na qual ele está ambientado e inserido vai mudar a sua racionalidade, vai alterar a sua racionalidade, produzindo racionalidades diferentes umas das outras. Sei que uma é melhor do que a outra, mas racionalidades diferentes baseadas no contexto cultural que está inserido. Tá? O problema está nos costumes, regras e ideologias de cada época que
uma neblina sobre o bom senso universal. Assim, Descartes cria um método que visa resgatar o uso do bom senso, deixando de lado os costumes e as tradições de cada povo, de cada tempo, tá? Limpando o pensamento de preconceitos e ideologias, possibilitando ao indivíduo contemplar a verdade, extrair de um conhecimento uma verdade segura, uma verdade inabalável. Tá? O autor sempre acreditou que o estudo o levaria ao conhecimento da verdade, mas decepcionou-se com o pensamento escolástico, que é típico da filosofia medieval de sua época, e segundo ele, nada mais era do que a repetição do pensamento de se nós pegarmos, por exemplo, a escolástica, é uma releitura de Aristóteles na Idade Média. É Platão, perfeito. Tá? E aí a patrística, que é do início da Idade Média, seria uma releitura de Platão na Idade Média. Então não há nada de inovador, nada de novo. É apenas uma releitura dos filósofos antigos, outros períodos da história. Então ele meio que se decepciona com a filosofia do seu tempo. Tá? De sua época, que segundo ele nada mais é do que a repetição do pensamento de autores antigos. A escolástica é típica do tempo em que René Descartes ia para a escola, né? Ele cita, né, o tempo que o ciclo escolar, a escolástica pregava que tudo o que havia para ser perguntado e respondido já havia sido feito por um autor escolar, um autor clássico. Ou seja, não havia mais nenhuma dúvida na filosofia, estava tudo respondido. O René Descartes não. Respostas, né? Bastando ao intelectual apenas buscar todas as respostas de suas dúvidas no passado. René Descartes abandona este caminho escolástico e opõe-se a vagar pela Europa em busca de um conhecimento realmente verdadeiro no grande livro do mundo. Tá? E aí ele vai para a Alemanha, e na Alemanha que ele vai acabar desenvolvendo esse método, tá? Porque ele tenta buscar outras formas filosóficas mundo afora. E aí entrando na segunda parte, aqui na segunda parte, segundo René Descartes, o método surgiu durante uma nevasca, enquanto repousava em um quarto aquecido, no espaço de tempo entre uma batalha e outra. Tá? Quando ele estava lutando lá na Alemanha, havia se alistado no exército de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que foi o governante aqui do Brasil holandês, né? De acordo com o autor, a ideia ali surgiu durante um sonho, onde sonhou com duas cidades. Uma extremamente bagunçada, construída por muitas mãos, e outra planejada, construída apenas por uma mente. Né? Que é a relação, a analogia que nós temos do arquiteto que construiu uma única obra e de vários arquitetos que vão construir uma obra com várias mãos. Tá? Assim chegou à conclusão de que a filosofia e as ciências de sua época eram como a primeira cidade, ou seja, construída por muitas mãos. E que seria necessária a demolição de toda a filosofia e o surgimento de uma nova, mais ordenada. Tá? Eu compreendo diferente desse. Tá? A ideia que ele usa de forma analógica eu não vou destruir toda aquela estrada que foi em forma de curva para construir uma em linha reta. Tá? Mas eu posso extrair o que é bom, o que é válido desta estrada que foi feita sem linearidade. Tá? Então aqui eu compreendo que não é destruir toda a filosofia, mas é conseguir extrair verdades dessa filosofia que foi construída com muitas mãos. Tá? Na sua época, a primeira cidade seria necessário demolir toda a filosofia. Sendo diferente, pelo que eu interpretei aqui do discurso do método, depois eu pego ali aquela parte. Tá? Pois algo construído por apenas uma mão e mais ordenado e belo do que aquele que era construído por várias mãos. Tá? Descartes, então, propõe demolição de toda a filosofia e reconstrução dela em bases sólidas, sustentadas pelo seu método cartesiano dedutivo, que funcionaria como uma espécie de fio condutor para tornar essas filosofias construídas com várias mãos, sem simetria, as suas verdades lineares. Tá? Então, na minha interpretação, ele não quer destruir esse sistema filosófico, mas ele propõe que todo esse sistema filosófico, construído por várias mãos, possa entrar pela funil da dúvida hiperbólica, dando uma certa linearidade, extraindo verdades dessas filosofias que foram construídas de forma com construção de várias mãos. Tá? Seu método possui 4 passos.
Não aceitar nada como verdadeiro sem antes passar pelo crivo da razão. 2. Dividir o conteúdo em tantas partes quanto for possível. Reorganizar essa divisão partindo do mais simples para o mais complexo. Tá? E refazer esses 3 passos quantas vezes forem necessárias. É ter certeza do que são as partes. Tá? Então, como a gente viu antes, aqui na terceira parte eu não vou entrar, mas eu deixei o material para vocês darem uma olhada. Tá? Segundo material que nós temos é o seguinte, é o discurso do método. O discurso do método é uma obra filosófica escrita por René Descartes, filósofo francês, considerado o pai do racionalismo moderno. O objetivo do texto é explorar os fundamentos do pensamento racional, ou seja, como que nós construímos o conhecimento, né? E da investigação científica, dando uma verdade inabalável a esse conhecimento. Descartes, então, utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver seu sistema de conhecimento, com o intuito de estabelecer um método sólido e seguro para buscar verdades inabaláveis. No discurso do método, René Descartes apresenta 4 regras principais que devem guiar a busca pelo conhecimento verdadeiro, né? Extraindo o que é falso e, né, assentando aquilo que é verdade absoluta, né? Porque saiu pelo método. Em primeiro lugar, é necessário não aceitar nada como verdadeiro sem antes ter as evidências claras e indubitáveis da razão. Em segundo, é sugerido dividir o problema em partes menores, mas gerenciáveis. Além disso, é destacar a importância de fazer uma numeração completa de todos esses elementos, do menos relevante para o mais relevante. Por fim, Descartes argumenta pela necessidade de revisar e reexaminar o problema várias vezes para garantir a sua precisão. Ou seja, nós já vimos isso 3 vezes. Tá? Com o discurso do método, Descartes busca estabelecer uma base sólida para o conhecimento e superar as incertezas e dúvidas que possam surgir. Seu método, baseado na razão e na análise cuidadosa, né, tem sido uma influência fundamental no desenvolvimento da filosofia. Tá? Quem é René Descartes? Tá? Então, é filósofo matemático francês do século XVII, conhecido como o pai da filosofia moderna. Seu pensamento revolucionou o entendimento do conhecimento humano, ou seja, de como é que o ser humano produz conhecimento, e da essência do conhecimento humano. Tá? Ou seja, ele se debruça sobre a capacidade de nós seres humanos, questionando suas crenças através de um método de dúvida metódica, tentando encontrar uma verdade indubitável, inabalável. Sua frase mais famosa, né, penso, logo existo, expressa na ideia de que a existência é comprovada através da consciência. Ou seja, é o pensamento que comprova a existência de qualquer verdade, de qualquer realidade. Tá? Ou seja, a base do conhecimento é a racionalidade. Descartes, então, fez importantes contribuições para a filosofia, matemática e ciência, envolvendo geometria analítica em combinação de álgebra e geometria. Tá? Ou seja, ele é da matemática. Tá? E vai tentar, como disse, transferir métodos de análise na matemática para o campo da filosofia. Perfeito. Para constituir um método perfeito. Exatamente. Pega padrões da matemática, né, que também tem perfeições. Vamos terminar ali, ó, a sua obra Meditações sobre a Filosofia. É um marco na história. Nascido em 1000 na França, de René Descartes. Ele viajou extensivamente pela Europa e teve contato com importantes pensadores da época. Faleceu em Suécia, deixando um legado duradouro para pensamento. Descartes, história, que tudo é de absoluta, dúvida constante. Tá? Discurso do método estruturado. Como o discurso do método é estruturado? Vamos então, né, explorar a estrutura do método, dar cada parte fascinante dessa obra icônica a partir da dúvida metódica. Passaremos pela razão. O principal elemento desta análise
chamado de dúvida metódica é a racionalidade, tá? Para analisar o conhecimento. A moralidade como guia e explicação do filosófico e a ciência. Prepara-se para uma viagem intelectual cativante, né? Repleta de profundas sínteses brilhantes. Por René Descartes. A primeira parte, então, é da metódica, nada assim claramente metódica não. Explícito com a dúvida metódica, tanto que aqui ele usa aqui, né, aspas, porque ele não quer uma então, porque essas crenças é parte de uma função do indivíduo que atrapalham no exercício da razão, tá? Tentando eliminar qualquer conhecimento falível e buscar apenas que são inabaláveis. Descartes acreditava falsas falsas duvidar de tudo que é incerto. Tudo aquilo que é razão questiona ou fica atrás do ao duvidar todas as nossas de algo. Pois a dúvida em própria existência, a dúvida faz a nossa própria existência. A dúvida metódica de Descartes, ética, como o ceticismo, né, e filósofos, os filósofos éticos acreditam tem coisas que ele acredita extirpar, excluir essas coisas, manter na filosófica só aquilo que ele destruir toda a estratégia. Quais são os. Tá? Então, pode acreditar que é cética, mas uma ferramenta para alcançar a verdade. Usa a dúvida claro e de tudo. Ao duvidar de tudo, Descartes acredita inabalável, servirão como base para esta parte do Descartes famoso algo existe. Argumento, mesmo que tudo ou mais da sua própria existência. Pensamento é a comprovação. Ele não pode negar o próprio. Partir para qualquer coisa. Ele afirma. Base. Argumento. Mesmo que tudo mais uso parte 1 da dúvida lógica para a filosofia de Descartes, pois estabelece a base. Né? Quais são os passos, 4 passos para a busca da verdade no método cartesiano. A dúvida lógica, isso pensa palavra. Dois, razão como instrumento. Tá? A parte 2, René Descartes. Averiguar o conhecimento. Descartes, então, acredita que é só para o válido e Descartes, então, é a razão usada com cuidado e criticamente põe um método de metódica todas as para garantir as certezas. Ou seja, tudo é questionado para através de inabaláveis. Ao desenvolver a razão de a famosa
conclusões, pode duvidar. Se torna focável do qual ele para nós ter, ao enfatizar a importância da razão como instrumento a noção de autoridade e tradição ao conhecimento. Né? Então, essa tradição, essa religiosidade falsas na hora de procedimento. Tá? A tradição ali argumenta que a razão cultivada e usada de funções e da realidade, lógico, tentando dar uma liberdade, né, ao sistema. Portanto, a partir do é que eu outro, olha, você lógica ou análise, método de clareza e de palavras e podem vir a ter parte uma a se tá? Eu queria para todas encontrar aquela parte que eu não concordo em destruir toda a filosofia criada desde então para construir uma nova ciência. Tendo parte do parte. Assim, estava no exército, dentro de uma caserna, né? É o que o nosso texto também, né? Onde não encontrando nenhuma conversa para mim, sozinho, fechado num quarto aquecido. Era um inverno grande, disponível então. Não há tanta perfeição nas obras compostas de várias peças. Uma obra, uma filosofia, uma teoria filosófica feita por vários filósofos não é boa, é imperfeita, né? E feitas pelas mãos de vários mestres, aquelas que apenas um trabalhou. Assim, esses dados e terminados por um único arquiteto costumam ser mais belos e mais bem ordenados do que aqueles que muitos procuraram reformar. Ou seja, quando eu transferi essa ideia, né, uma obra que foi construída por vários arquitetos, feita em relação àquela obra que foi por um único arquiteto, né? Campo da ciência, da filosofia, tá? E da teoria filosófica. Servindo-se de velhas muralhas que haviam sido construídas para outros fins. Assim, antigas cidades, tendo sido no começo apenas ideias, formando com o passar do tempo em grandes cidades, não comumente tão mal proporcionadas, porque foram construídas por vários engenheiros, né? Em comparação com as praças regulares que um engenheiro traça à sua vontade, tá? Numa planície que, embora considerada seus edifícios separadamente, neles encontraremos a miúde tanta ou mais arte que qualquer outra. Tá? Então, deixa eu ver, reconhecer. Então, não, né? Qualquer página.
Com esse exemplo, me persuadi de que não teria cabimento, em particular, propondo-se reformar um Estado, dando-lhe tudo desde os alicerces, derrubando para reerguê-lo. Ou seja, como esse exemplo, persuadi de que não teria cabimento um particular propondo-se reformar um Estado. Ou seja, não vou destruir todo o Estado que foi feito e fazer de novo. É isso que eu entendo, tá? Nem mesmo também a reformar o corpo da ciência ou da ordem estabelecida nas escolas para ensinar. Ou seja, não quero tudo fazer tudo de novo, né? Mas quanto às opiniões que até então eu aceitaria, o melhor não podia fazer era suprimi-las de uma vez por todas, a fim de substituí-las depois, ou por outros melhores, ou então pelas mesmas, enquanto as tivesse ajustado ao nível da razão. Ou seja, não é preciso fazer tudo de novo, mas eu preciso pegar o que já existe e ajustar pela razão, pelo método racional. Tu interpreta da mesma forma que Cecília, de que propõe destruir a filosofia nova, assim, remodelar, é isso que eu vejo. Só assim, ó, como ela foi feita com as mãos, ela é muito. Eu vou tornar ela perfeita dando método, forma de remoldar e não assim, ó,